Fala galera, bom dia, boa tarde, quem sabe boa noite, eu não sei, né? Beleza? Tudo bem? Vamos nessa, ó. Eu tô gravando esse vídeo especificamente pelo fato da UEL ter voltado ao modelo antigo. Vou explicar para você que não tá ligado aí, ou que talvez não tenha uma familiaridade com a UEL, tá? A UEL, antigamente, ela, antes da pandemia, ela trazia textos e questões na segunda fase, na verdade, que eram questões dissertativas. A primeira fase eram 60 questões objetivas e passar para a primeira fase era condição para ir, né? Passar pela primeira fase era condição para ir para a segunda fase. Então você precisava de uma pontuação, tinha uma nota média lá e tal, para você fazer a segunda fase. E a segunda fase contava com questões específicas, dissertativas. Na época que eu fiz, há um tempo atrás, eram objetivas ainda, eram 20 de cada específica. Então eu fiz História e Filosofia, porque eu sou formado em Filosofia. E aí era 20 de História, 20 de Filosofia, acho que era 20 de Português e tinha Redação. Depois a UEL começou a colocar as questões dissertativas. Então era Português, Filosofia e História, por exemplo, no meu caso, e a Redação, na segunda fase, né? Que eram realizados em 2 dias diferentes, assim. Então, tinha um dia, se eu não me engano, que era Redação, no outro dia eram as específicas e tal. Redação, Gramática e Português, né? E agora, com a entrada da pandemia, a UEL fez 50 questões objetivas e só a redação. Fim, acabou. Então não tinha questão dissertativa, não tinha específica, tinha um peso maior para algumas questões ali, mas o peso maior dado mesmo era para a redação, certo? E agora o que a UEL fez? Ela entendeu que a pandemia acabou, que os alunos têm uma preparação diferente, que a aplicação da prova pode voltar a ser daquele modelo lá. Então a prova da UEL vai ter 2 fases de novo. Para ir para a segunda fase é necessária uma pontuação na primeira fase, tem uma pontuação mínima e isso vai variar de curso para curso. É interessante você dar uma olhada no manual do candidato a partir do momento que ele sair, ou dar uma olhada nos manuais antigos lá, de 2022 e 2021 não, mas de 2020 sim, 2019 na verdade, 19 e 20. Então assim, o que eu gostaria que vocês alunos considerassem a partir de então? Ô professor, nós vamos ter específica e agora o negócio vai pegar, então vai ficar muito difícil e tudo mais. Então a primeira coisa que você deve considerar é que, bom, a UEL já colocou autores novos aí, que são os autores contemporâneos. Isso dá um arsenal de cobrança maior. Pô, legal. A gente vai precisar estudar mais autores, a gente vai precisar aprender a escrever mais sobre autores. Mas, sobretudo, o recado da UEL, voltando a esse modelo antigo, é um recado muito claro para mim. O recado da UEL é que ela quer alunos que saibam ler. Então, no caso da filosofia específica, saibam ler textos filosóficos. Mais do que saber autor e minúcia de autor, a UEL quer que você saiba ler os textos de filosofia. E depois a UEL deixou um recado claro, ela quer que você saiba escrever. Então assim, ela quer alunos que entrem na graduação sabendo ler, mas também escrever. A UEL é uma universidade que precisa de produção acadêmica, que conta com isso, e a produção acadêmica na área de humanas é escrita. Então ela quer que você saiba, que você entre sabendo uma escrita, você sabe escrever e tal, você consiga articular as ideias dentro de uma escrita. O que eu vou fazer agora então, professor? Eu tinha me planejado para uma prova que era em uma fase, depois, contando com esses 2 anos anteriores, e agora eu faço o quê? Agora você fica de boa por enquanto. Eu não vou fazer nada, então não, calma. Você não precisa aprender a ler um texto filosófico e a escrever de ontem para hoje, certo? Então, ler um texto filosófico requer uma maturidade. Maturidade não é ser velho. Maturidade é você ter uma frequência de leitura de textos filosóficos e entender esses textos e interpretar esses textos, certo? Então, isso é uma coisa. A outra coisa que você vai pensar aí é que para você escrever textos filosóficos e lidar com textos filosóficos e escrever sobre eles, por exemplo, vamos supor que cai um Hobbes ou Maquiavel, por exemplo, Maquiavel vai cair, e você precisa também de uma certa maturidade. Então você vai começar isso de maneira gradativa. Pensando que a segunda fase vai dar um peso muito grande para a redação, já deveria ser um plano seu a redação ser algo que é um foco seu de estudo, caso você queira prestar o vestibular da UEL, tá? Vale para outros vestibulares? Vale, mas sobretudo para a UEL. Então assim, não pense que você vai ir bem numa segunda fase sem ir bem numa redação, tá? Então você precisa de uma redação para ir bem. Para você ir bem também na segunda fase, você precisa saber escrever. E saber escrever é uma coisa que leva um tempo. O que você vai fazer? Assim, meu pensamento, tá?
tem outros professores, outras que vão falar para vocês coisas diferentes. Agora você vai focar em ter um conteúdo, ter uma espinha de conteúdo muito bem formado. Você vai estudar muito bem biologia, física, química, matemática, filosofia, geografia, história, tudo. Você vai estudar tudo. Considerando que você vai treinar para marcar X na alternativa correta. Gradativamente você vai inserindo no seu planejamento de estudos o quê? Você vai inserindo escrita. Fechou? Então o que você vai fazer? Gradativamente você vai inserindo escrita. Isso pode começar agora ou pode começar no segundo semestre. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prova da UEL, ela é uma prova que vai ser realizada na segunda fase em abril. E você não consegue fazer essa segunda fase se você não passar da primeira. Então, vamos pensar o seguinte, o aluno organizado é o aluno que vai pensar estrategicamente de maneira global. Ele vai estudar todas as matérias, vai dar um enfoque para as específicas dele para a redação, sem dúvida nenhuma, mas ele não vai deixar de estudar as outras matérias. Seja lá o curso que você for fazer, mano. Fechou? Eu acho que o momento de você se dedicar com afinco, de maneira mais dedicada à escrita e lapidar isso, vai ser lá no final da sua trajetória. Lapidar. Isso tem que começar gradativamente a ser inserido na sua rotina a partir de agora, a partir de maio, junho, talvez até julho. Fechou? Vai no seu ritmo. Mas isso aí vai ser lapidado a partir do final da sua trajetória. Por quê? Porque você já vai ter conteúdo suficiente para marcar o X na alternativa correta e aí você vai estar livre, entre aspas, para pensar assim, ó, beleza, agora é hora de eu começar a escrever sobre esses autores, sobre esses assuntos, sobre essas coisas que tanto eu preciso saber escrever. Combinado? Estratégia de estudo agora. Mantém plano, vai inserindo gradativamente. Tudo que é inserido de uma vez por todas, de maneira abrupta, vocês estão ligados que não funciona. Esse é o meu recadinho. Tamo junto para a UEL. Até abril do ano que vem. Valeu? Falou!